Olá, boa noite. Terça-feira, 29 de setembro. O TVU Jornal segunda edição começa agora com os destaques de hoje. Dize prende menor de 14 anos vendendo drogas no bairro da Estação. Com ele foram encontradas também 2 motos roubadas. Protestos marcam a sessão da Câmara de Votuporanga. Profissionais da educação e da saúde cobram redução na jornada de trabalho. Programa Meio de Campo da TV Unifev é homenageado na Câmara pela cobertura de eventos esportivos da cidade, especialmente pelo espaço dedicado ao futebol amador. Equipes de Votuporanga vencem a Copa Pequeninos de Futsal em 3 categorias. Essas e outras notícias você vê agora no TVU Jornal. Um menor de 14 anos foi preso ontem com 2 motos roubadas e drogas. Durante um patrulhamento de rotina da Rocan, os policiais da Força Tática, no bairro da Estação, em Votuporanga, o adolescente foi pego comercializando entorpecentes em frente a uma casa. Na vistoria, os PMs encontraram, além de várias porções de cocaína, uma moto CBX 250, furtada no último dia 4 em Fernandópolis, e uma outra CG 125 com o número de fábrica do motor adulterado. O garoto, que já tem vários antecedentes criminais, foi levado à Delegacia de Investigação sobre Entorpecente, a DIZI, que solicitou a hospedagem dele na pensão juvenil do governo. Agora vamos saber o que é notícia nesta região, nesta terça-feira, com a estudante de jornalismo Stephanie Barbará. Olá, Stephanie. Após o anúncio do fim da greve do INSS na sexta-feira, a população foi até as agências na manhã de ontem em Rio Preto, mas ainda não havia atendimentos. De acordo com o sindicato, o atendimento ao público deverá ser normalizado apenas na quinta-feira. Eles pediram um reajuste salarial de 27,5% imediato, mas foram oferecidos pelo governo apenas 21%, com aumento gradual durante os próximos 4 anos. Por fim da greve, os servidores de 20 estados aceitaram um reajuste de 10,8%. A polícia procura um homem que assaltou uma padaria ontem em Araçatuba. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação. Segundo informações da polícia, o criminoso levou mais de R$200. Ninguém ficou ferido durante o assalto e a polícia procura pelo suspeito. Uma caminhonete foi furtada na manhã de sábado em frente à residência do dono em Santa Fé do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, as portas da caminhonete estavam destrancadas. A polícia investiga o caso. O juiz de direito de Fernandópolis ficou ferido após colidir o carro que dirigia com uma vaca na madrugada de ontem. De acordo com informações policiais, o juiz estava com a família no momento do impacto. Apesar do susto, todos se recuperam bem e sem sequelas. E devido aos graves ferimentos, o animal precisou ser sacrificado e a polícia vai investigar o caso. Esses são os destaques de hoje. Mais notícias amanhã no TVU Jornal, primeira edição. A sessão de ontem da Câmara de Votuporanga foi marcada por protestos. Enfermeiros, profissionais da saúde e da educação levaram faixas ao plenário para cobrar redução na jornada de trabalho. Profissionais de enfermagem, agentes de controle de endemias e educadores levaram faixas ao plenário da Câmara para cobrar apoio dos vereadores para a redução da carga horária de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais. Representantes do Corém, Conselho Regional de Enfermagem, usaram a tribuna para justificar a reivindicação. Segundo eles, com a redução da carga horária, os profissionais vão prestar atendimento com melhor qualidade à população. Então, defender as 30 horas semanais para a enfermagem é defender uma excelência de trabalho no SUS, é defender os usuários. E os usuários entendem que as 30 horas semanais é um direito do SUS. Por quê? Na 14ª Conferência Nacional de Saúde, que eu estava lá como delegado nacional, nós aprovamos, vereadores, as 30 horas. Os vereadores se comprometeram a apoiar as reivindicações.
Os legisladores também usaram seu tempo para falar de problemas da comunidade. E no tempo de discurso livre, o vereador Mehed Meidão disse que irá notificar o Ministério Público sobre o suposto mau estado de conservação do velório municipal. Ele pede uma reforma no local. Por sua vez, Oswaldo Carvalho solicitou uma audiência pública para discutir com professores um projeto de lei do governo do estado, que pretende dividir as escolas por séries de ensino específicas. Segundo ele, é importante saber opiniões sobre o assunto. Você acompanha a sessão da Câmara na íntegra daqui a pouco, às 7h30 da noite, logo depois do TVU Jornal. E ainda nesta edição você vai ver como foi a homenagem ao programa Meio de Campo aqui da TV Unifev na sessão de ontem. A Cooper20, cooperativa responsável pela coleta e triagem dos materiais recicláveis aqui de Votuporanga, divulgou um balanço dos trabalhos nos últimos 8 meses. Zélia, há 8 anos, conheceu a Cooper20, uma cooperativa que trabalha com a coleta e a triagem de material reciclável. Ela começou com a separação dos materiais e agora, além deste serviço, é diretora do local e auxilia as outras 39 cooperadas. Se ela viu neste serviço uma oportunidade? Melhor aqui, porque a gente não fica tanto no sol, né? Através que eu já catei muito na rua quando eu comecei. Eu ia para a rua, né? Eu catava também, acompanhava os caminhões. E a gente catava. Então aí depois surgiu essa vaga de eu ser diretora, né? Então eu fico aqui dentro, então eu não vou para a rua mais. Então foi bem importante na vida da senhora? Foi sim, foi bem importante. Estou muito contente, muito feliz do que eu faço. E não ficou só nela não. Ela trouxe o marido, que estava à procura de um emprego há algum tempo. Ele veio para conhecer, gostou e ficou. Agora ele recolhe os materiais em aproximadamente 6 pontos de coleta por dia. Vim para conhecer, achar que é bem diferente, não é o que eu pensava. É melhor também. Agora vai ficar aqui até... Enquanto por aqui, né? Depois de os materiais chegarem na cooperativa, eles são pesados para saber a quantidade coletada. Depois disso, é feita a separação por meio das cooperadas, para então serem prensados e vendidos para reutilização. Seria aproximadamente umas 5 indústrias que nós estamos comercializando hoje. A cooperativa ela tem 2 complexos, uma aqui no norte e outro lá no sul. E ao total dá em média a base de 40, 42 cooperados. E depende, a faixa salarial depende do valor de cada de material. Quando o material está em alta, eles conseguem tirar até a base de R$1.000 mensal. E quando o material abaixa, então seria uma base de 800, 850. A Cooper20 recebe por mês cerca de 160 toneladas de materiais que podem ser reciclados. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, passaram por aqui aproximadamente 1.300 toneladas de materiais como plástico, papel, alumínio e isopor. De acordo com a Saev Ambiental e com a Cooper20, essas 1.300 toneladas foram trazidas para este espaço por meio da coleta seletiva. Tira esse resíduo que vale dinheiro, tira do aterro, do que vai ser enterrado, né? E faz um serviço ambiental para a cidade, como também gera renda e emprego para as cooperativas, para a cooperativa, que são pessoas aí carentes e que lutam aí na sua sobrevivência com o material reciclado. Hoje, a coleta seletiva passa por 25 pontos, entre eles Coab Cris, Colinas, Jardim Itália, Pozo Bom, Propovo, Santa Amélia e ainda Vila Formosa. E daqui a pouco tem as dicas do teleemprego para quem está em busca de trabalho. E o Sebrae promove a Semana do Empreendedor. Você vai saber como participar já no próximo bloco. Votuporanga aparece entre as melhores cidades do estado de São Paulo no Índice Paulista da Primeira Infância, elaborado pela Fundação SEAD. O número reflete a capacidade dos municípios de promover o desenvolvimento infantil por meio do acesso aos serviços de saúde e educação voltados às crianças menores de 6 anos. Votuporanga classificou-se entre os grupos com os melhores resultados. Das 645 cidades do estado, apenas 30% delas obtiveram resultados alto ou muito alto, e entre elas, Votuporanga.
Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A vaga de emprego para representante comercial no ramo alimentício, na região de Fernandópolis e Votuporanga. Para os interessados, o e-mail é dep-to.efetivo@oportune.com.br. Já em São José do Rio Preto, as vagas são nas áreas de auxiliar de limpeza, chefe de manutenção mecânica e mecânico de manutenção de caminhão. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua Eduardo Nielsen, 420. O telefone é o 17 3218 8041. E o Sebrae promove em todo o estado de São Paulo a Semana do Empreendedor, já na próxima semana, de 5 a 10 de outubro. As atividades são voltadas para a gestão de empresas e também para quem pretende abrir o próprio negócio. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Os detalhes com a repórter Beatriz Buozzi. São oficinas e palestras com o objetivo de ajudar os pequenos empreendedores a superar esse momento de crise nas empresas. Diversas atividades estão programadas em toda a região. Para mais detalhes, eu converso com a consultora de negócios do Sebrae, Eliana Germano. Eliana, como será essa programação? Nós teremos palestras e oficinas durante a semana de 5 a 10 de outubro. Começando com oficinas sobre alimentação, empreendedorismo, um fórum sobre serviços, sobre a crise mesmo, e também teremos uma oficina sobre vitrinismo. E encerrando a semana no dia 10 de outubro, que é um sábado, abrindo as portas para atender os empreendedores e os micro e pequenos empreendedores, micro e pequenos empresários também. Certo. São temáticas, assim, bem voltadas para a prática, para driblar a situação dentro da empresa, como eu disse, né? Isso mesmo. As oficinas são práticas mesmo e também vai tratar de gestão e outros assuntos vividos na empresa. Certo. Além de Votuporanga, outras cidades vão estar recebendo essa semana também. Quais são elas? Fernandópolis e Santa Fé do Sul. E quem pode estar participando? Só microempreendedores ou pessoas do segmento também? Isso, pode participar pessoas do segmento, empreendedores e micro e pequenos empreendedores. Certo. Tem algum custo? As inscrições vão até quando? Há um investimento do empresário, dependendo da oficina, então é importante ligar aqui no Sebrae, né, para a gente falar qual que é o procedimento, qual que é o processo. Também há um certificado que o empresário recebe, ou empreendedor, e as vagas vão até o dia 4/10. Lembrando também que ao longo da semana, a pessoa interessada pode estar procurando o Sebrae também, né? Isso mesmo, a gente está à disposição no telefone 3421-8366. Certo, obrigada pelas informações. Reforçando o convite, então, as inscrições podem ser feitas aqui no Sebrae de Votuporanga, na Avenida Wilson Foz, e é uma ótima oportunidade para os pequenos empresários e empreendedores estarem vendo medidas na prática para solucionar problemas dessa crise na empresa. Outras informações, como a Eliana já disse, no telefone 3421-8366. Beatriz Buozzi para o TV O Jornal. Agora vamos falar de animais de estimação. Assim como a gente, os cães também podem sofrer com o excesso de peso. Alguns dos motivos da obesidade canina são o descuido com a alimentação, falta de atividade física e também descontrole hormonal. Este é Dennis, um cãozinho dos Estados Unidos que ficou mundialmente conhecido após passar por um regime de 2 anos e perder 20 quilos. Antes, ele era tratado com pizzas e hambúrgueres. Agora tem uma alimentação regrada. E no Brasil também temos muitos casos de cães acima do peso, como aqui na casa da Cleo, que possui um enorme carinho pelos animais e trata todos esses bichinhos como membros da família. São 12 cachorros e 16 gatos. Todos eles muito bem cuidados, com direito a água e ração à vontade. Porque são muitos, então cada cão tem o hábito, tem um horário que ele gosta de comer. E eu não criei, como eles foram chegando um a um, cada um já com seus hábitos, eu não consegui colocar todos para comer no mesmo horário. Então tem alguns que levantam e comem, outros comem um pouco mais tarde. Então a ração fica sempre à vontade. E eu também sirvo assim comida mesmo, arroz com carne, arroz com frango diariamente para eles. Mas é preciso ficar atento. De acordo com especialistas, cerca de 30% dos cães e gatos no Brasil sofrem de obesidade. A recomendação do veterinário é que os pets sigam uma alimentação regrada, sem açúcar e gordura, para evitar a doença e suas complicações causadas pelo excesso de peso. Tem que existir uma regra, tem que existir uma rotina. Eu falo sempre que a rotina alimentar é importante. Então ele tem que comer uma determinada quantidade de comida
tá? Por dia, fracionada aí de 2 a 3 vezes ao dia. Se a gente seguir essa rotina, evitar com que excessos de petiscos e até costumes e manias se interfiram nessa alimentação, esse é um primeiro passo para controlar a obesidade. O problema é que nem sempre os donos enxergam que os animais estão acima do peso. Uma pesquisa da Associação Americana de Prevenção à Obesidade dos Pets diz que 22% dos donos de cães e 15% dos donos de gatos não conseguem ver seus animais em guerra contra a balança. O tratamento não tem segredo. A receita indicada para os que são diagnosticados com a obesidade é a mesma usada para as pessoas. Uma alimentação balanceada e acompanhada por uma rotina de exercícios. Entender que o processo de redução de peso é um processo lento, não é um milagre, não é um processo rápido. Se for um problema hormonal, a gente tem como corrigir, tá? Isso é fácil ser corrigido. Entrando com hormônios, regulando toda essa questão hormonal, a tendência é gradativamente recuperar o peso dele normal. Agora, principalmente, se tiver alguma questão de o metabolismo for mais baixo, mas sem causas hormonais, existem rações específicas, sim, onde o objetivo da ração é você ter uma menor redução da própria gordura, aumentar a quantidade de proteína e até de fibra, para você poder fazer uma digestão mais acelerada e, consequentemente, reter menos gordura. Cães de médio e grande portes devem fazer atividades físicas como medida preventiva. Porém, algumas raças têm mais facilidade para engordar, como é o caso do Bulldog inglês, o Beagle e também o Basset. E agora vamos saber como fica o tempo a partir de hoje com a estudante de jornalismo Nádia Martins. A frente fria continua sobre o estado de São Paulo. Na capital paulista, a previsão para esta quarta-feira é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em São José do Rio Preto, também há previsão de chuva, mas o sol aparece entre algumas nuvens e a máxima pode chegar a 29 graus. Aqui em Votuporanga, o tempo abre um pouco. O sol aparece, mas pode chover durante a tarde. À noite, o tempo voltará a ficar aberto. Os termômetros devem registrar uma mínima de 20 e máxima de 31 graus. Uma boa noite e até amanhã. A exposição School Série do artista votuporanguense Leonardo Nussi começa hoje e vai até o dia 9 de outubro no Memorial Unifev. As obras contemplam montagens e gravuras de caveiras repetidas em uma só posição. Bem interessante. De acordo com o artista, ele aborda temas cotidianos que estão relacionados ao consumismo. A visitação ao memorial é gratuita e aberta aos alunos da instituição e também à comunidade em geral. O horário de funcionamento é das 6h30 da tarde às 10h30 da noite, de terça a sexta-feira. E toda segunda-feira o local funciona a partir da 1h30 às 5h30 da tarde. E quem se interessar em expor no Memorial Unifev deve entrar em contato pelo telefone 3405-9999, o ramal é o 911. E já a seguir, 3 times de Votuporanga garantem o primeiro lugar na Copa Pequeninos de Futsal. A Copa de Futsal contou com a participação de mais de 2.000 atletas e durou mais de 6 meses com a parceria da Livofusa, a Liga Votuporanguense de Futsal. E ainda, o programa Meio de Campo da TV Unifev ganha um voto de congratulação na sessão de ontem da Câmara Municipal. Esse assunto a gente vê já depois do intervalo. Domingo foi dia de decisão e Votuporanga venceu a Copa Pequeninos de Futsal Paulo Anoni em 3 categorias, Sub-8, Sub-18 e Sub-20. Na categoria Sub-8, a equipe do Santa Amélia de Votuporanga venceu Parise por 4-3. No Sub-14, a Fufer de Fernandópolis ganhou de Capijales por 3-2. Jogo duro mesmo foi entre Vexel e Bálsamo. O empate de 1-1 levou o duelo para as penalidades e nos pênaltis, Bálsamo foi o campeão por 3-2. Na categoria Sub-18, destaque para a equipe local, Santa Amélia, que levou o melhor em cima do Vexel por 1-0.
No Sub-20, Elite Futsal de Votuporanga ganhou medalha de ouro com placar de 1-0 em cima da equipe de Bálsamo. As categorias Sub-10 e Sub-12 decidem amanhã a partir das 8 da noite no Complexo Mário Covas. O programa Meio de Campo, apresentado pelo jornalista Josiano Garofolo, que vai ao ar toda segunda-feira à noite pela TV Unifev, recebeu uma homenagem da Câmara Municipal durante a sessão de ontem à noite. Veja como foi. A homenagem ao programa Meio de Campo foi uma iniciativa do vereador Walter José dos Santos, o Vartão. Ele apresentou um vídeo dos vários campeonatos de futebol amador realizados em Votuporanga e disse que a maioria teve a divulgação da TV Unifev. Na justificativa do voto de congratulação, o papel comunitário da emissora e do Centro Universitário de Votuporanga foi exaltado. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja consignado em ata voto de congratulação ao presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, senhor Nelson Tomé Serafim Júnior, ao reitor da Unifev, professor doutor Rogério Rocha Mataruco, ao diretor da TV Unifev, senhor Luciano Guimarães, ao apresentador do programa Meio de Campo, jornalista Josiano Garofolo, bem como toda a equipe responsável pela realização do programa, pelo destaque no cenário esportivo e pela especial distinção ao esporte amador de nossa cidade. A TV Unifev foi representada pelo apresentador do programa Meio de Campo, o jornalista Josiano Garofolo, o gestor da rádio e TV Unifev, Luciano Guimarães, e pelo cinegrafista Carlos Nunes. Segundo o vereador, autor da homenagem, o espaço dado pelo programa ao esporte amador tem incentivado as competições e atletas de várias idades. Ajuda muito, esse trabalho é muito gratificante, é ouvido em toda a região de Votuporanga, todo o local aí é ouvido, é um trabalho muito gratificante, cada vez mais motiva o atleta a ir para o campo, jogar, a criança a ir jogar, para que saia na televisão, que é importante para a criança, isso é uma motivação muito grande. Para o gestor da TV Unifev, a emissora cumpre o papel e divulga o trabalho de quem sempre lutou para manter vivo o esporte amador de Votuporanga. Tem várias pessoas em Votuporanga que há anos apoiam o esporte amador. E a gente sabe da dificuldade que é manter um time amador, às vezes falta patrocínio, falta transporte, falta equipamento básico, chuteira, falta quase tudo, mas eles estão lá há anos trabalhando com essa moçada e o resultado está aí, são campeonatos que juntam muita gente, tem uma repercussão boa. Depois que a gente começou a acompanhar o futebol amador, a gente vê nas ruas, o pessoal acompanha, o pessoal gosta. Então, assim, a gente só divulga, mas eu acho que a homenagem tem que ser para pessoas como o Vartão, como Ortiz, como esses amantes do esporte amador, que dedicam aí anos nessa luta para que o esporte, para divulgar o esporte e realizam esses campeonatos que pegam fogo, né? Toda segunda-feira, o telespectador amante do esporte local se liga no canal 55 de Votuporanga e confere sempre um bate-papo descontraído com personagens conhecidos de várias modalidades. Também há espaço para falar do Clube Atlético Votuporanguense, a opinião do torcedor nas ruas no quadro Você em Campo. Reportagens e os resultados dos campeonatos mais importantes do país. Para o apresentador do Meio de Campo, o jornalista Josiano Garofolo, a homenagem veio em um momento bastante simbólico, já que o programa comemora neste mês 2 anos de exibição na tela da TV Unifev. Essa homenagem, essa lembrança aqui da Câmara hoje vem coroar justamente esses 2 anos. Você completa no mês de setembro o programa Meio de Campo 2 anos na TV Unifev. Toda segunda-feira a gente abre espaço para o esporte de Votuporanga, para o futebol amador e para outras modalidades também. Coroou esse trabalho, mas também é uma grande responsabilidade. A gente procura trazer para a noite de segunda-feira do pessoal algo bem local, notícias bem importantes para Votuporanga. Talvez nos grandes centros, ou talvez até numa região maior não é importante, mas que para Votuporanga é uma grande responsabilidade e incentivo para a gente continuar com o trabalho de divulgar, levar o melhor do esporte de Votuporanga para toda a região.
parabéns a toda a equipe que produz aí o programa Meio de Campo. O TV O Jornal termina aqui. E você já adicionou o contato da TV Unifev aí no seu WhatsApp? O número é o 99624-9295. Você pode enviar vídeos, mensagens de áudio ou de texto com sugestões de reportagens e também o que achar interessante. A gente espera a sua participação. Assista agora a sessão da Câmara de Votuporanga na íntegra. Para você, uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta às 6:45 da noite. Eu espero você. Até lá!